Gente, vamos dar continuidade então ao nosso bloco 2 referente à parte dos vírus, fazendo parte ainda do projeto Biologia Passo a Passo, em que a gente conseguiu visualizar até então o que é vírus, algumas variáveis, a sua organização estrutural, né, de ser uma cápsula protegendo o material genético no seu interior. E a partir de então nós vamos apresentar para vocês alguns tipos de vírus, né, alguns tipos de doenças provocadas por vírus, segundo a sua organização celular, que pode ser de DNA ou RNA, e algumas particularidades que vão ser destacadas e os principais cuidados de cada um deles, tá? E isso é até interessante, que vale muitos trabalhos de campo também com relação à pesquisa, para que você também informe a sociedade o que está sendo estudado na sua escola, para que realmente ela não fique com o trabalho de um quisto, né? Você tem esse dever, né, utilizando a mídia como o WhatsApp, Instagram, essas coisas todas. Você pode até trabalhar no sentido de despertar nas pessoas curiosidades, né, a respeito desse tipo de assunto, que ele tem uma importância ímpar, né, de destaque e de cuidados, né, com a comunidade, evitando as distorções, né, clássicas, porque tem muita informação errada, né, muito sensacionalismo na mídia, e vocês têm que ter essa ciência de evitar, né, de tentar esclarecer o máximo possível as pessoas no sistema de uma verdade científica mais lógica, né, em relação a isso. Bom, aí vem uma ideia interessante, né, que foi colocada, nós estávamos em trabalho, isso é uma hipótese, né, que na realidade ninguém sabe exatamente o que aconteceu, imagina-se que seja assim, é uma ideia apresentada, por isso que é uma hipótese, ok? E considerá-la como verdadeira. Repara que ela está toda decodificada, ó. É esse tipo de trabalho que vocês vão ter que fazer para reescrever no caderno de vocês, direto, tá? Esse assunto, e que ajuda a fixar melhor. Porque quanto mais você capricha essa organização no caderno de vocês e reescreve, dificilmente você esquece. Essa é a diferença entre aquele aluno que só quer ler e aquele aluno que executa na mão as anotações que são necessárias. Então é uma estratégia legal de você fixar melhor os assuntos, tá? Então vamos lá. Os vírus derivam de ácidos nucleicos que escaparam de organelas celulares, surgindo a partir de células bacterianas, de protozoários, de fungos, plantas e animais. Ou seja, eles são tremendamente específicos, né, na sua parasitose, né? Quer dizer, eles são parasitas de células, obrigatoriamente, né? São parasitas intracelulares, como foi destacado aí para vocês, e é específico. Porque se um vírus pegasse qualquer tipo de célula, a vida no nosso planeta seria inviável, porque pessoas estariam permanentemente doentes. Tá? Portanto, confere a esse parasita uma alta especificidade, né? Graças a Deus. Né? Existe uma grande similaridade entre o material genético viral com a célula hospedeira na qual ele está acostumado a parasitar. Né? Então, essa similaridade dá a ideia exatamente desse desvínculo no passado, essa involução em que ele descartou todas as estruturas celulares possíveis, quer dizer, descartou a capacidade de respirar, descartou a capacidade de reagir a estímulos, descartou a capacidade de crescimento, descartou a capacidade de realizar metabolismo e simplificou o máximo, né? Invocou um material genético guardado dentro de uma capa proteica e tendo o material genético protegido nessa capa proteica, né, que é DNA. Então ele simplificou muito. É quase um ser vivo em involução. Bom, aí você tem então o que os vírus podem apresentar. Então aqui como curiosidade para a gente, ó, ele tem um material genético constituído por muitos capsômeros, que são essas bolinhas aqui, ó, essas unidades são chamadas de capsômeros, que no seu conjunto formam o capsídeo ou cápsula. Então todas essas bolinhas reunidas formam uma capa de proteção, e essa capa de proteção é chamada de cápsula ou capsídeo. Ok? Depois, dentro dessa cápsula, né, quando vai ser numa urna, guarda o filamento que pode ser de DNA ou RNA representada por dois, que é esse filamento azulado aqui, ó. Ok? Isso é o que mais, isso são os assuntos que são mais frequentes nos vestibulares. Alguns vírus apresentam, associada aqui na formação do DNA, a chamada enzimas de restrição. A enzima de restrição mais famosa é a chamada transcriptase reversa, apresentada em alguns tipos de vírus à base de RNA, chamado de retrovírus. O retrovírus mais famoso que existe na natureza é o vírus da AIDS, tá? Porque ele é a base de RNA, então ele parasita a célula. Dentro dessa célula que ele parasita, ele utiliza essa enzima para converter RNA em DNA.
Esse DNA se incorpora ao DNA da célula, faz a célula trabalhar para ele, para produzir novas cópias de RNA e enzima de restrição, envelopa tudo e continua o tempo todo brotando da célula como se fosse uma espécie de uma indústria virótica. Ele transforma a célula como se fosse uma indústria automobilística, ele transforma numa indústria virótica. A célula trabalha para produzir uma carga gigantesca de vírus, tá? Que é o inferno que esse bicho faz no corpo. O envelope, que é a estrutura, é a camada lipoproteica de células hospedeiras. Normalmente, o vírus envelopado, como está sendo colocado aqui, é uma outra característica dele. Ele, quando sai da célula, ele não sai assim, dessa forma bonitona que está aqui, não. Ele sai arrancando um pedaço da membrana da célula que ele hospeda, e isso facilita o ataque dele em relação às outras células, porque quando ele encosta com a membrana que ele roubou da célula de onde ele nasceu, né, que ele parasitou, e a célula, quando ele encosta essa nova estrutura, essa nova capa, esse envelope, a célula reconhece como dela e puxa ele para dentro. E aí a bagaceira está feita. É uma forma de enganar a célula, para facilitar a sua invasão. Então você tem uma evolução que é assim, ó. O vírus pode ser de DNA ou RNA, somado a essa estrutura, você tem as proteínas estruturais, são chamadas de capsômeros, ok? E algumas delas apresentam no seu interior enzimas proteicas, né, ligadas aos ácidos nucleicos, como o caso aqui dos vírus à base de RNA, que é a transcriptase reversa, pode ter ou pode não ter, né? Mas quem tem são vírus à base de RNA, e forma-se uma estrutura chamada nucleocapsídeo, que é isso aqui, ó. Esse nucleocapsídeo, ele é considerado então um vírus de um capsídeo nu, né? É o mais simples possível. Mas alguns deles, né, quando eles parasitam as células, que é o nucleocapsídeo, ele sai envolto com o material genético da célula que ele parasitou, formando uma nova camada, né, que é a base de glicoproteínas e membrana. E, consequentemente, ele se transforma num vírus envelopado. Esse vírus envelopado é chamado vírion. Tá lá. O vírus envelopado ele é denominado de vírion. E ele é muito agressivo e é mais infectante, né, do que o normal. Por isso que é um bicho danado, porque ele, além de ser um parasita, ele ainda é enganador, né? Ele consegue facilmente driblar as linhas de defesa e, consequentemente, fazer uma bagaceira no corpo do indivíduo, na qual ele está tirando vantagem para viver às custas dele, tá? Aqui você tem uma organização de vírus, daqui no sentido de corte, eles foram cortados, e aqui no sentido de visão externa dele. Repare que aqui você tem um nucleocapsídeo apontado aqui, só tem a capa proteica, né, e o material genético, o genoma de a base de DNA no seu interior. Então esse aqui é o vírus nu, né, como está colocado. Aqui é o vírus que é o chamado vírion, né, em que você vê ele aqui em corte, né, ele foi cortado no meio, como se tivesse uma fruta e cortasse essa fruta. Aqui você vê um envelope, né, glicoproteico, né, glicolipoproteico, que é uma membrana externa que ele rouba da célula que ele parasita para facilitar a sua invasão. Aqui você tem a cápsula e você tem aqui o material genético. Aqui ele na situação inteira, sem corte. Então a visão dele é muito bonita. Ele tem uma geometria espacial bastante interessante. O nome desse danado desse vírus está aqui embaixo, para você ter uma ideia. Ele é um cocolitovírus, tá? É um vírus parasita de algas. Repara, não tem bicho na natureza, não tem ser vivo na natureza que não escapa de um ataque de algas, né? Algas marinhas nunca ficam sujeitas a efeito de ataque a esse vírus, ou até algas de água doce. Qualquer bicho de organização, ser vivo de organização celular no organismo, estão sujeitos ao ataque de vírus. É que esse bichinho faz um inferno aí. Essa é a curiosidade desse assunto. Como é que infectamos então com vírus? Esse trabalho está sendo colocado, aí você tem as diversas formas de infectar. Aqui ficou fragmentada essa palavrinha aqui. Nós infectamos com vírus assim, ó. A primeira forma mais frequente está aqui, ilustrado, ó. Vem via aérea. Você inala determinados elementos que são espalhados no ar, ele entra nas vias respiratórias e contamina, né, o aparelho respiratório, inclusive o pulmão. É o caso do coronavírus. Tá? Portanto, ele se dissemina por perdigotos de saliva, né, que são lançados no ar por tosse, espirro ou fala. Por isso que é importante a máscara. Que a máscara que a pessoa utiliza em sala, né, ou nos ambientes, ele contém muito desses perdigotos de saliva, que tem pessoa que às vezes não espirra, não? Ele faz um escândalo que parece que está caindo no mundo, que a telha até sobe quando a pessoa espirra. E se ele espirrasse para baixo, né, ou contivesse com o cotovelo, né, para ele poder espirrar aqui e evitar essa disseminação, menos mal. Mas de qualquer forma o risco está lá, eminentemente perigoso, né? Por isso que a máscara ela
ela tenta conter parte disso, não vai conter 100%. E aí vem aquela coisa, os perdigotos de saliva têm um determinado peso que por gravidade ele é arrastado lentamente para o chão. Então é por isso que a pessoa não pode, por exemplo, em ambientes que são mal ventilados, por exemplo, confinado, não tem nenhuma ventilação irregular, a pessoa espirrou ali, aquelas gotinhas de salivas que são microscópicas ficam flutuando até 6 a 8 horas no ar. Então uma pessoa que espirra de manhã pode contaminar o pessoal da tarde e o pessoal da noite na sala de aula, que é o ambiente mais propício de disseminação de vírus, chama-se sala de aula. Então o risco de vocês é iminente. Tá? Também o vírus pode estar presente em materiais mal esterilizados, são chamados fomites, né? Pode estar presente em materiais cirúrgicos do laboratório, materiais de corte de unha, sabe, que tira cutícula, isso é outro material extremamente perigoso, porque pode disseminar vírus à vontade. Então esse material tem que ser muito bem higienizado. Tá? Ambientes mal ventilados e com aglomeração humana, que é, portanto, sala de aula é um ambiente muito perigoso, muito arriscado para disseminar vírus. Tá? Então essa luta contra esse danado coronavírus, ele continua, ele permanece. Então é importante que as pessoas tenham consciência, por exemplo, está sentindo mal, não está muito bem, está a garganta inflamada, aquela coisa toda, não vá para a escola não, meu filho. Fique em casa e fique sob observação. Tem aluno que às vezes vem arrastando para a escola, mas quer ficar doente na escola. Isso é uma irresponsabilidade. E uma responsabilidade até criminosa, porque você pode disseminar o vírus na sala e matar integrantes de outra família pela sua irresponsabilidade. Portanto, sentiu mal, não está legal, a garganta está inflamada, está com dor de cabeça, está com dor no corpo, fique em casa. E fiquem sob um processo de observação. Isso é regra geral, né, de conduta, até de responsabilidade, de amor ao próximo e de amor a si mesmo, porque quando o indivíduo está ruim, de gripe, tá, ele realmente tem que dar um tempo para se tratar direitinho. Ele não pode enfrentar vírus e falar assim, eu vou matar vírus na cachaça. Vírus não morre bêbado, otário. Tá? Vírus não morre encachaçado, vírus não morre afogado. Vou lavar as mãos com água. Aqui não precisa de sabão, não precisa de sabão, meu filho. Porque o sabão quebra aquela capa de proteína que tem ao redor dele, quebra aquela capa lipoproteica e enfraquece o ataque viral. Por isso que é importante lavar as mãos. Você está vendo estruturas que, na parte do Virion que foi apresentado para vocês, o sabão consegue quebrar aquela estrutura. O álcool também consegue quebrar a parte dele, é mais demorado um pouquinho, mas quebra. Por isso, quando você não tem opção de lavagem com água e sabão, você passa o álcool, né, que seria a sua segunda opção. Mas sempre que tiver oportunidade, chegou na sua casa, em qualquer lugar que você vai, entra no banheiro e lava-se a mão com água e sabão. Cantando parabéns para você, viu? Não é lavar com água e sabão assim rapidinho, aquela coisa toda, que isso é higiene e porcaria. Vai cantando parabéns para você pelo sistema de lavar, que é um tempo legal que você faz, esfrega entre os dedos. Toda a técnica já foi apresentada para vocês. Se não lembrar, a gente relembra isso em sala de aula, para vocês verem a importância desse tipo de cuidado, né? E de amor a você mesmo, porque é um cuidado que você faz para você e sua família. Ele também ele pode ser transmitido através de objetos e alimentos contaminados no cotidiano. Quer dizer, se tiver uma mão contaminada, tá, aquela coisa toda, você passa para faca, passa para colher, aquela coisa toda, passa para copo. Né? Copos tem que ser, nessa situação de sala de aula, tem que ser isolados. Né? Você não pode ter um copo comunitário. Tem gente que chega na escola, a pessoa está trazendo um copo, traz para mim, me dá um teco, e fica querendo dar um gole no mesmo copo, que eu chamo aquilo de resto de baba. Né? Isso aqui é um inferno para contaminar as pessoas. Então as coisas, os objetos são pessoais, tá? Em relação a isso. A mesma coisa com o alimento. Tem gente que quer comer uma barrinha, aí passa a barrinha para outro. Aí tem menina que é tonta, ou menino que é tonto, fala assim, dá um beijinho para sarar. Se a menina tá dodói, eu beijo ela, sabe? Meu filho, vocês estão compartilhando o vírus, tonto dos infernos. Então não se faz isso, tá? A pessoa fala, você está com mais relógio, você tem que ter esse receio, porque a depender do processo de infecção, ela pode pegar a doença, né? Ela ou ele pode pegar a doença, passar como se fosse uma gripe comum, mas quando você pega a doença, ou você tem um agravo maior, ou então você mata a pessoa da sua família. Então, os riscos são iminentes. Né? Você não pode ser relaxado em relação a esse sistema e dessa responsabilidade. Tá? E se a menina fizer cara, fala, você é meio nojentinho, ela não é nojentinho. É cuidado, isso chama-se cuidado, né? E consideração com as pessoas que estão perto de você. Se você, menino, no caso, se achar muito ruim, troca de menina ou troca de parceiro. Simples, porque ela não tem amor, não tem nenhuma consideração em relação à sua saúde. Isso chama-se irresponsabilidade. Tá? Então vamos lá.
Contato sexual, quanto mais promíscuo, aquelas pessoas que falam assim, eu sou garanhão mesmo, aquela coisa, eu tenho mais que transar mesmo, essa promiscuidade é tremendamente nociva, principalmente quando não tem cuidado nenhum. Se usar a camisinha, menos mal. Mas o beijo também é um disseminador de doença. Tá? A forma, até mesmo vocês têm que tomar cuidado com relação às boquinhas que vocês andam beijando, porque cárie, se a pessoa tiver um dente cariado, ele passa a bactéria da cárie para você, é compartilhado. Então cuidado com os seus parceiros. Tá? Isso é outra regra fundamental de sucesso de saúde. Viu? Não se visita hospitais. Isso é a recomendação número 1, né? Que as pessoas fazem uma besteira de passatempo, elas dizem, vamos lá no hospital visitar fulano. O hospital não é lugar de visita. Lugar de visita é em casa. Tá? O hospital, quem dá assistência lá é o pessoal da família que está assistindo o paciente que está lá tentando se recuperar da doença. Quando você vai para lá, você leva bactérias e vírus seu para dentro do hospital, que pode piorar o quadro da pessoa que está recuperando. E o que é pior, ele pode passar vírus e bactérias que estão lá dentro do hospital, que são perigosíssimos para você, e você leva para sua casa e faz a bagaceira lá dentro. Então não se visita ninguém no hospital sem que você guarde uma relação de parentesco. Tá? E mesmo que você seja parente, pode ser primo, pode ser qualquer coisa, mas não tem vínculo direto de lidar com o paciente, você não deve ir lá. Se a pessoa reclamar, você não foi me visitar, estou visitando você em casa, que é o lugar certo. Porque tem umas pessoas que são abestadas, falam assim, quando estava no hospital você nem foi me ver, eu falo que eu estou te vendo, agora é em casa. O hospital não é lugar para ver ninguém não, o hospital, quem dá assistência é a família. Por isso que você tem que ter esse cuidado aí, ok? E também você tem o grande problema que mexe com a área de saúde, são os profissionais de saúde. Aí você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem farmacos, você tem as pessoas que lidam com a parte de limpeza e de higienização do hospital, que também são sujeitas a efeito de contaminação, são as pessoas, são os profissionais da faxina, que tem que ter maior cuidado com eles, que ele tem que fazer um serviço muito bem feito, né, de limpeza local, porque se ele fizer um serviço relaxado, meu filho, coloca em risco todo um processo de contaminação hospitalar. Então a unidade, né, os elementos que fazem parte do ambiente hospitalar, eles têm que ser muito bem treinados, têm que ser muito bem sensibilizados para fazer realmente um trabalho a contento e evitar as chamadas infecções, né, superinfecções bacterianas que estão acontecendo no hospital devido ao mau uso, né, dos materiais de limpeza e outros elementos e outros cuidados que no dia a dia as pessoas vão relaxando, tá bom, e não é assim não. Essa guerra hospitalar é constante, tá? Então aqui é o que a gente chama de área de maior risco, né? Nós estamos criando dentro dos hospitais o que nós chamamos de superbactérias, né? Que são agentes infectantes desse elemento aqui, e também lá os agentes virais que podem sofrer mutações ali dentro, meu filho, e continuar disseminando, então é muito grande. Principalmente as áreas realmente de pesquisa que lidam diretamente com isso, são os laboratórios especiais. O pessoal, por exemplo, esse acidente que aconteceu em Wuhan, né, na China, acredita-se que foi desculpa a expressão, uma cagada humana. Né? O cara relaxou nas vias de segurança, aquela coisa toda, saiu de dentro do laboratório com relação a um vírus que estava em investigação e aí disseminou. Isso é uma das ideias, não estou falando para vocês que isso aconteceu de fato. Existe uma possibilidade disso ser um processo, uma verdade? Existe. Tá? Porque na cidade de Wuhan tem grandes laboratórios de pesquisa que lidam com bactérias e vírus, com organismos patogênicos de alta periculosidade e que podem ser apontados como efeito de um relaxamento. Porque onde existe ser humano, meu filho, existe risco, tá? Desse efeito. Então, pode ter havido uma pisada de bola na hora de segurança e realmente ter escapado. Agora, isso é verdade? Não, isso é possibilidade, isso é diferente. Mais para frente, talvez daqui a uns 10 anos, uns 15 anos, quando a coisa realmente começar a assentar esse impacto que esse vírus provocou mundialmente, né, que é o da Covid, coronavírus, ele vem a revelar de fato o que aconteceu. Por enquanto, está um sistema assim de abafa-abafa, ninguém sabe de fato como é que esse vírus surgiu. Viu? Como é que infectamos com vírus? Então tá aí, ó. Como é que os vírus ainda podem ser transmitidos? Transmissão fecal oral, isso também pode ser provocado pelo vírus, chamado vírus da hepatite, né? Porque se você pegou hepatite, provavelmente você entrou em contato com fezes. Tanto é que o pessoal fala vulgarmente, quem pega hepatite literalmente comeu merda ou bebeu merda. E essa expressão que é usada é para efeito de mostrar que o alimento que você ingeriu ou então a água que você bebeu estava contaminada com coliformes fecais.
né? E é por isso que a Embasa, né, esse sistema de tratamento, ela fica muito centrada com reagentes que ela coloca na água para verificar a ausência de coliformes fecais. Porque se acontecer um acidente de ter coliformes fecais na água, né, e espalhar para a cidade, ela espalha hepatite para todo mundo. Porque o vírus da hepatite, ele gruda na bactéria que estão presentes nas fezes, que são chamadas coliformes fecais, que é chamada Escherichia coli, que é o nome dessa bactéria. E quando ela gruda, a pessoa ao ingerir essa água, a princípio, quando ela faz efeito de digestão, pode provocar desconforto intestinal, que é o caso de diarreia, né, por causa de estar contaminado, e além do mais, evolui para uma hepatite que pode ser fulminante, a depender do vírus que ele ingere, porque você tem 7 tipos de vírus diferentes para hepatite, então o impacto é muito grande. Também pode ser disseminado por objetos perfurantes ou cortantes, né? No caso aqui você usa produtos, que principalmente as meninas que usam tratamento com relação a manicure, essas coisas todas, né? Pode se acidentar no hospital com relação a agulhas, né? As meninas que mexem com a parte de enfermagem, atendendo enfermagem, tem que ter um cuidado muito grande com isso, que ao manusear seringas e essa coisa toda, não se acidentar com materiais que são perfurantes como o caso das agulhas. Então isso aí é complicado. Pode estar presente no sangue, né? Então as transfusões sanguíneas mal feitas em exames, você pode disseminar vários tipos de doenças, né, através do sangue. Tem um cartazinho aqui muito bonitinho, que pode ser até montado como pista, né, como um trabalho, né, para vocês divulgarem no sanitário, nos bebedouros das escolas de vocês, que essa imagem eu considero assim tremendamente didática, ela é muito boa, que eu falo higienização das mãos. Você não tem ideia do que ela é capaz de transmitir. Você repara que a quantidade de bichinhos, né, colocados aqui de uma forma bem bonitinha para chamar a atenção de criança, da necessidade de lavar a mão. Você não sabe onde as pessoas socam a mão, meu filho. É dedo no nariz, é dedo no fiofó lá atrás, aquela coisa que a pessoa coça, que às vezes pode estar até com verminose, e espalha ovos de verme, aquela coisa tudo na mão, e onde às vezes a pessoa bota a meleca do nariz embaixo da mesa, e você encosta naquilo. Tem pessoa que espirra na mão e depois cumprimenta você mais para frente. Então, meu filho, a mão é um absurdo em matéria de disseminação de doença. Por isso que você tem que ter hábitos higiênicos de sempre estar lavando as mãos, tá? E aqui a doença mais bagaceira que acontece na escola, que é exatamente a doença de lesão herpética, que o pessoal vai, assim, de uma forma desconhecida, fala assim, porque uma aranha passou. A aranha não faz isso aqui não. Tá? Isso aqui é lesão herpética, isso aqui é provocada por vírus. E o pior é que ainda tem doidão que pega esse tipo de material aqui da pessoa e fala assim, tadinho, minha namorada tá dodói, vou dar um beijinho para tratar. Fala, boquinha de anjo miserável. Isso é vírus. Você está chupando o vírus para o seu interior. E isso aqui não tem cura. Herpes, lesão herpética, não tem cura. Vocês vão ver lá na frente o que bagaceira que isso aqui faz. Você convive com esse bicho o resto da vida. E isso aqui é basicamente uma disseminação social e escolar. Toda escola tem isso. Então você tem que ter um cuidado redobrado para evitar esses materiais que você fala, copo comunitário, sabe, bebedouro. Às vezes a pessoa é tão maluca que bota a boca no bico do bebedouro para beber água. Em vez de ele pegar o jato d'água, ele vai lá embaixo e bebe. Só dando um murro, né, de raiva, porque não tá colocando em risco toda a segurança de saúde da escola, né? E por isso que o trabalho de educacional ele tem que ser contínuo. É uma guerra contínua, nunca para. A estratégia de você usar para sensibilizar as pessoas é que tem que ser um processo racional e cíclico, né, para você conseguir esse sucesso. Viu? Olha como é que é interessante. Ó. Vírus são tão abundantes como as constelações do universo. Aqui é como comparar-se o vácuo, né, e os números efeitos da dispersão de estrelas, né, e planetas espalhados no universo. Então a imagem que foi colocada numa propaganda, né, que foi muito bem feita, foi uma superposição de imagens. Então isso aqui mostrou com música, até aquelas músicas que você viaja, de constelação. Mas olha o que se trata. Isso aqui foi uma filmagem em ambiente laboratório, isso totalmente escuro, com uma iluminação de uma pessoa que foi dada num flash no momento que ela espirra, né? Vírus não tem como se livrar deles, portanto previna-se. E aí você tem a verdade dessa foto, que é isso. Ó. Isso que você está vendo são chamados perdigotos de saliva, ou gotículos de saliva. Isso são lançadas no ar durante uma pessoa no espirro ou numa tosse, tá? Em volume muito maior, e fica horas flutuando no ar.
chega a ser de 6 a 8 horas em flutuação e carregando milhares e milhares de vírus no interior de cada partícula dessa aqui, e que pode, quando você passar nesse ambiente, inalar essa estrutura, né, essas gotículas de saliva, e esse vírus vai fazer a festa dentro do seu organismo em processo de contaminação. Por isso que esse cuidado, né, o uso da máscara, ela mostra nessa foto tranquilamente a importância de você não largar a mão da formação da máscara, beleza? Eu acho que essa imagem também pode, no sentido de explorado de uma forma didática, para as pessoas entenderem a importância do uso da máscara. Isso aí faz tudo, né? Para vocês poderem colocar isso como curiosidade também, tá bom? Nós vamos dar uma parada aqui agora com relação ao nosso trabalho, e daqui a pouquinho eu volto no bloco 3, viu? Para a gente dar continuidade a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Capriche na organização do caderno de vocês. Em té, e daqui a pouquinho eu volto.